Viver sob a graça é sempre crer que Deus está provendo. Deus provê. Olhe em Gálatas capítulo 3. E o problema na igreja da Galácia era que Paulo falou assim: ó insensatos Gálatas. E olha aqui, eles eram crentes. E o que faz os crentes hoje insensatos? Estúpidos. Amém? Idiotas. E Paulo então declara: quem vos fascinou? E a palavra aqui é muito forte porque tem a ver com feitiçaria. Quem colocou um olho grande, é assim que os judeus traduzem, colocou um olho grande, para não obedecerdes à verdade. A nossa obediência hoje é obedecer à verdade. Você está obedecendo à verdade, meu amigo? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como você recebeu o Espírito? Quero perguntar para você, esquece dos Gálatas, me responda. Quando Deus deu para você o Espírito Santo, e muitos de vocês já receberam o Espírito Santo, amém? E você sabe que você tem o Espírito Santo? Quando Deus te deu o Espírito, a sua vida estava toda certinha, em uma perfeita ordem, você tinha confessado os seus pecados e tudo na sua vida estava certinho? Ou você acreditou no que você ouviu? Que o dom do Espírito Santo estava disponível? E Jesus naquela cruz, amém, pagou pelos seus pecados, a questão do pecado já foi eliminada de uma vez por todas pelo sangue, e ele ressuscitou dos mortos, e o Espírito Santo na antiga aliança, no Antigo Testamento não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas olha, hoje vivemos depois que Cristo foi glorificado. Então o Espírito Santo é dado, mas o Espírito Santo não é dado porque você fez algumas obras boas, amém? O Espírito Santo não é dado porque você foi muito santo. O Espírito Santo é dado porque Jesus foi glorificado. Como eu e você somos justificados, não pelo que fazemos, mas porque Cristo foi crucificado. Amém? Ele tomou o nosso lugar, ele foi o substituto dos nossos pecados, amém? E Deus nos justificou. E se Deus nos justificou, quem nos condenará? Amém? Glória a Deus. A única razão por que temos o Espírito, amém, e é o seu direito, amém, de ser cheio do Espírito Santo, algo que até mesmo Davi não teve, e nem os profetas do Antigo Testamento tiveram. O Espírito Santo vinha sobre eles para uma missão, mas o Espírito Santo depois saía. Não tiveram o Espírito Santo dentro deles. Tiveram um Espírito sobre eles, mas não dentro deles. Jesus disse no cenáculo: o Espírito Santo que está com vocês agora, até agora, o Espírito Santo nesses 3 anos e meio, estava com eles viram os milagres. Quando estavam com Jesus, depois que foram então de 2 em 2, viram o Espírito Santo demonstrar o seu poder com sinais, curando as pessoas. Esse mesmo Espírito Santo que estava com vocês vai estar em vocês. Amém? Ele vai estar em vocês. E hoje temos o Espírito não porque fizemos coisas boas, mas porque Jesus foi glorificado. Aleluia! E foi o que Pedro falou no dia de Pentecostes. Ele disse tudo isso, ele disse, porque Jesus recebeu do Pai a promessa, ele derramou o seu Espírito. O que vocês estão vendo e ouvindo, ele falou para a multidão. Aleluia! Porque Jesus foi glorificado, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito. É a única razão. Você se lembra quando recebeu o Espírito Santo e não foi porque a sua vida era perfeita e você tinha confessado todos os pecados? Sabe, você fez alguma coisa, e eu me lembro quando era jovem, eu fui a uma certa conferência uma certa vez, e foi ali que eu recebi o Espírito Santo e eu fiquei orando a noite toda, no Espírito, falando em línguas, e eu escrevi uma música. Amém? A história de amor começou tempos atrás, quando Deus enviou seu Filho a este mundo aqui. Eu tinha escrito essa canção e eu me lembro que a experiência foi tão maravilhosa, eu me senti tão perto do céu, eu senti que eu estava apaixonado por Jesus e eu comecei a participar de algumas conferências cristãs. Aqui em Singapura eu me lembro que esta conferência em particular, o pregador dizia: se você não confessar todos os seus pecados, você nunca vai ter o Espírito Santo. E eu me lembro que ele disse assim: você tem certeza que o que você tem é o Espírito Santo? Ele me fez duvidar. E ele tinha uma lista e eu levei aquela lista para casa e ele dizia assim: você confessou aquilo e aquele outro? Você confessou? E eu me lembro que uma delas era: você confessou se você já leu aquela revista de comédia? E infelizmente eu me lembro que eu tinha adquirido essas revistas na época porque eu era bem jovem e gostava delas. E olha, até isso estava na lista. Você confessou, e eu me lembro que eu tinha me envolvido com o ocultismo por um tempo, mas mesmo depois de Jesus me salvar e me encher com o Espírito Santo, eu não tinha confessado nada disso, mas ele então colocou ali naquele questionário:
Você deve fazer isso, você deve confessar tudo isso. Depois você recebe o Espírito Santo. Tirou toda a alegria que eu tinha. E enquanto a minha família dormia, eu era um adolescente, eu orava, Senhor, eu confesso isso e aquilo. E até além daquela lista, eu pedia para o Senhor o que eu fiz, me faz lembrar. Eu lembro que eu enganei uma pessoa e eu roubei dela. Sabe, quando eu era um garoto, eu confessei aquilo e confessei todos os pecados que eu conhecia, e esse foi um exercício inútil que me levou a um estado de muita frustração, de miséria e até mesmo de prisão. E eu senti as trevas dominarem a minha mente. E quanto mais isso acontecia, mais eu tinha pensamentos de blasfêmia. Pensamentos contra Deus. E tudo começou quando eu tentei justificar a mim mesmo com as minhas obras. Eu usei a confissão de pecados como minhas obras para obter a justiça de Deus, não conhecendo a Escritura que diz: Cristo conquistou a nossa justiça, ele se tornou a nossa justiça. Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo hoje é a minha justiça. Cristo foi feito para mim minha sabedoria, justiça, e Cristo também é a minha santidade, minha santificação e minha redenção.